No último amistoso antes da Copa do Mundo, o Brasil ganha do Egito por 2-1. Mas eu preciso ser bem honesto com você. Esse jogo teve momentos que deixaram muita gente preocupado. Erros que não podiam acontecer, jogadores que sumiram quando mais precisávamos. E um garoto de 20 anos que teve que aparecer pra salvar a pátria novamente. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo. O que foi bom, o que foi ruim e o que esse jogo revela sobre o Brasil que vai entrar no campo dia 13 de junho. Então fica até o final porque a análise do segundo tempo vai mudar a sua opinião sobre esse elenco. Eu sou o FutiJohn, sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de entrar na análise, eu preciso contextualizar. Esse não era um amistoso qualquer, era o último jogo antes da Copa do Mundo. A última chance dos jogadores mostrarem que estão prontos. 64 mil pessoas nas arquibancadas de Huntington Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. E o mundo inteiro de olho. O Brasil vinha de uma boa fase, uma goleada de 6-2 contra o Panamá, 3-1 contra a Croácia. A torcida estava animada e confiante. Mas o Egito não veio para passear. O time estava ligeiramente organizado, defesa sólida, havia zerado nos amistosos recentes e trazia Mohamed Salah no ataque. O Brasil começou bem, pressão alta, movimentação intensa, tomando o jogo para si. Aos 6 minutos, Bruno Guimarães apareceu, desarmou Lachin perto da área, conduziu e finalizou. Cantinho esquerdo, gol, sem chance pro goleiro. 1-0 Brasil. E foi o gol que mostrou exatamente o que o Ancelotti quer desse time. Pressão alta gerando resultado. Um verdadeiro futebol de intensidade. Bruno Guimarães foi um dos melhores em campo no primeiro tempo. Presente, combativo, inteligente. Se ele chega na Copa assim, vai ser a peça fundamental nesse meio de campo. Mas 2 minutos depois, aos 8 minutos, Marquinhos recebeu a bola na direita. Simples e sem pressão. É só recuar pro Alisson, mas ele pega muito fraco na bola. E o Zico, a ironia do nome, apareceu antes do goleiro, dominou e finalizou. Gol do Egito. 1-1, tudo igual. Eu preciso parar aqui, um segundo. Marquinhos é o capitão da seleção brasileira, um dos zagueiros mais experientes do mundo, jogador titular absoluto do PSG e líder de vestiário. Ele faz um erro tão bobo no último amistoso antes da Copa. Não é sobre culpa, é sobre o que esse erro representa. E quando a pressão apertar na Copa? Contra o Marrocos, contra seleções mais pesadas, um erro assim pode custar muito caro. Mas no futebol, erros assim costumam acontecer. Porém, todos esperam que num torneio nível Copa do Mundo isso não vá acontecer. Enfim, primeiro tempo terminou empatado. E além da falha do Marquinhos, o que mais chamou a atenção foi o que não aconteceu. Vini Júnior tentou jogadas, mas parou na marcação. Igor Thiago, centroavante, desperdiçou algumas chances, mas na parte defensiva ele foi muito bem. A torcida foi por intervalo apreensiva. E com razão, pô. Agora precisamos falar de Matheus Cunha, porque ele entrou no segundo tempo como titular do ataque. E a expectativa era grande. Mas, no geral, faltou aquela intensidade que a gente precisa de um 9. Pois Cunha vem de uma temporada muito boa no United. 10 gols, 2 assistências em 33 jogos. E como consequência, Ancelotti apostou nele como camisa 9 da seleção. Mas ontem ele jogou bem abaixo do esperado. Não é que ele jogou mal no sentido de errar muita coisa. É pior que isso. Ele jogou morno, sem presença e sem intimidar. Trocou muito de posição com o Rafinha ali no comecinho do segundo tempo. Foi o que até gerou uma dinâmica interessante em um lance. Num jogo desse nível em preparação para a Copa, você espera que um atacante titular vá à luta, que dispute bola, que incomode a defesa. Cunha não fez isso na intensidade necessária. Isso gera uma pergunta real. Ele vai ser titular contra o Marrocos? Ou o Endrick pode começar jogando? Deixa aí nos comentários. Agora, antes da gente continuar, se esse vídeo tá te ajudando a entender o que tá acontecendo com a seleção, deixa o like agora, pô. Não precisa nem parar o vídeo. Clica aí e continua assistindo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí e ativa o sininho. Porque na Copa do Mundo a gente vai ter análise em todo o jogo do Brasil. Agora, vamos continuar. O segundo tempo começou com outro Brasil. O Ancelotti fez mudanças no intervalo. A dinâmica ofensiva mudou completamente. Luiz Henrique entrou e trouxe 1 contra 1 forte pela ponta. Isso faz com que o Rafinha fique mais à vontade na função parecida com o que ele faz no Barcelona. E foi nessa nova movimentação que saiu o gol. Cunha dobrou a marcação pro lado, a bola sobrou pro Rafinha, ele invade a área e cruza rasteiro. E lá estava ele, Endrick, finalizando de primeira. 2-1, Brasil na frente, com 20 anos de idade, saindo do banco, no jogo de preparação mais importante antes da Copa do Mundo. E sabe o que mais impressiona no Endrick? E não é só o gol, é a postura. Enquanto os jogadores mais experientes saíam de campo com a expressão de que jogou abaixo, Endrick entrou, aqueceu e foi direto pra decisão, sem medo e sem hesitação, como se aquele momento fosse feito pra ele. Agora eu preciso falar dos dois que a torcida mais esperava, Vinícius Júnior e Rafinha. 2 dos melhores jogadores do mundo no nível deles podem destruir qualquer defesa do planeta, não é verdade? Então, ontem eles não estiveram nesse nível. Novamente, Vinícius Júnior tentava driblar em situações com pouca vantagem e esbarrava na marcação egípcia. Não conseguia criar muitos perigos, teve até alguns lances bonitos, como aquele que ele passou no meio de 3 e fez uma progressão no ataque. Mas fora isso, nada demais. Não conseguiu criar o perigo que a gente sabe que ele é capaz no Real Madrid. Mas é válido ter um contexto aqui. O Vini acabou de terminar uma temporada longa no Real Madrid. O corpo precisa de ritmo de jogo, não é só treino. Rafinha, por outro lado, apresentou melhora no segundo tempo, meio solto, mais parecido com o que faz no Barcelona. E foi ele quem deu assistência pro gol do Endrick. Então a leitura certa não é Vini Júnior e Rafinha
Rafinha estão mal. A leitura certa é, eles não chegam ainda no pico, que a Copa do Mundo é daqui a 6 dias. A pergunta é, dá tempo de chegar lá? O que esse jogo nos diz de verdade? Primeiro, o Brasil tem qualidade para ir longe na Copa, isso é inegável. Bruno Guimarães mostrou que tá voando, Endrick mostrou que pode ter a carta na manga mais perigosa do torneio, e Banes fez uma partida segura. Segundo, existem alertas reais. A falha de Marquinhos não pode se repetir num jogo de Copa, isso eu já ressaltei antes. Cunha precisa mostrar mais intensidade quando titular, e o grupo precisa de um Vinícius Júnior e Rafinha no nível deles de verdade, porque contra o Marrocos a marcação vai ser bem diferente. Terceiro e mais importante, esse Brasil tem potencial para surpreender quando todos estiverem no pico, e eu acredito que vão estar. Esse time pode assustar qualquer adversário, mas vai depender muito das escolhas do Ancelotti e das respostas que os jogadores vão dar dentro de campo. Esse foi o último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026. Daqui a 6 dias começa de verdade, Brasil contra Marrocos, MetLife Stadium, Nova Jersey. Eu quero saber a sua opinião antes disso acontecer. Você acha que o Endrick deve começar como titular contra o Marrocos ou o Cunha merece a última chance de se redimir? Comenta aqui embaixo porque esse debate precisa acontecer. E se você viu essa análise até aqui e curtiu, deixa o like e se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, né? Porque na Copa a gente vai ter vídeo todo o jogo do Brasil assim que apitar o final. Você não vai querer perder isso, vai? Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo, que é dia 13 de junho. Alô!